81 Capítulo 7 O momento certo. No campus da Universidade Laurentian, no Canadá, a saleta de Michael Persinger no porão era conhecida como a Câmara do Céu e do Inferno. A antiga cabine de som, agora a sala 6002B, era uma relíquia dos anos 1970 e sua decoração original estava intacta, com dois enormes alto-falantes revestidos de nylon e um carpete áspero com salpicos cor de abóbora. A única peça de mobília era uma poltrona de poliéster marrom cheia de manchas. Mais de 2.000 pessoas haviam ocupado aquela poltrona em completa escuridão, tendo na cabeça uma adaptação de capacete de motociclista, amarelo, entregando total controle de sua vida. Durante meia hora os cientistas que estavam do lado de fora, numa cabine envidraçada. O neurocientista Persinger era o deus da sala 6002B. Havia se tornado especialista em manipulação de ondas cerebrais para produzir uma experiência divina, ou, como eu dizia, sentir presenças. Usando poucos comandos digitados no computador, ele transmitia instruções ao capacete para enviar um nível baixo de campos magnéticos que atravessavam os lobos temporais do voluntário, e mudava abruptamente as emissões para os dois lados do cérebro para dar mais relevo à natureza transcendente, e às vezes horripilante, da experiência. Pessoas naquela poltrona já tinham visto Jesus, a Virgem Maria, Maomé, monges encapuzados, cavaleiros em brilhantes armaduras e uma deidade nativo-americana chamada Sky Spirit. Houve experiências fora do corpo e de quase morte. Um jornalista foi transportado ao momento passado mais transcendente de sua vida, a primeira vez em que deitou olhos nos seios perfeitos de uma colega de escola. Nem todos encontravam Deus. Visualizaram alienígenas, abduções e até um ritual satânico. Um voluntário, aterrorizado pela visão de um imenso par de olhos e cheiro de enxofre queimado, desvencilhou-se do capacete, arrancou a venda e os fones de ouvido, e mal a porta de 30 quilos foi aberta, ele se escafedeu, apavorado. Segundo Persinger e seus assistentes, a natureza da experiência dependia de um jogo de dados psicológico, conforme a sensibilidade da amígdala esquerda comparada à da sua contraparte no lado direito do cérebro. Se a esquerda é mais sensível, e se a pessoa recebe ondas magnéticas através dela, a visão é celestial. Quem tem a má sorte de nascer com a amígdala direita mais sensível vê o inferno. 2. Persinger tinha uma paixão singular pelas influências sutis da geologia e da meteorologia sobre a biologia humana, particularmente sobre os circuitos elétricos cerebrais. Vindo do sul da América do Norte, ele tinha ido para o norte do continente nos anos 1960, a fim de evitar seu recrutamento para a Guerra do Vietnã, a qual se opunha por questões morais, e permaneceu no Canadá após obter a docência na Laurentian University, em 1971. 40 anos depois, parecia uma figura de propaganda anacrônica, vestido de terno com coletes suspensórios, relógio de algibeira com corrente de ouro, e um jeito distante e impertigado. Essa postura conservadora mascarava a audaciosa curiosidade que o levava a estranhas paragens da investigação, ritmos de sistemas biológicos, energia volátil do espaço sideral, a natureza da epilepsia, a fonte das visões místicas, áreas divergentes que viriam a convergir em sua mente após uma estupenda epifania. Persinger entendeu que as coisas vivas estão em sintonia, não só umas com as outras, mas também com a Terra e suas mutações contínuas de energias magnéticas. Essa extraordinária revelação, fundamentada nas descobertas de Franz Alberg, me convenceu da necessidade de um tempo exato de coincidência com essas energias para que haja uma intenção efetiva. 82 Em 1948,
O jovem médico Franz Alberg tinha um visto tempo raro emitido na Áustria. Demolida pela guerra, para cumprir uma tarefa impossível na Harvard Medical School, cuja proposta era encontrar a cura de todas as doenças. 3 Naquela época, supunha-se que a cura estava ligada aos hormônios corticais segregados pelas glândulas adrenais, que permitem ao corpo se adaptar às tensões normais da vida. A pesquisa destinava-se a encontrar substitutos possíveis para a escassez de suprimento de esteroides no corpo. Alberg tinha se dedicado a estudar ratinhos cujas glândulas adrenais haviam sido removidas e que tinham recebido injeções de adrenalina, para observar o efeito na circulação das células brancas chamadas eosinófilos. Em circunstâncias normais, a adrenalina faz uma espécie de gangorra previsível, elevando a secreção dos esteroides naturais do corpo e baixando a contagem dos eosinófilos. Em animais e humanos sem as glândulas adrenais, a contagem permanece estática, mas nos ratinhos de Alberg a contagem de células parecia manter a flutuação mesmo após a remoção de todos os traços do tecido adrenal. Mais tarde, já na Universidade de Minnesota, ele prosseguiu a pesquisa com um suprimento quase ilimitado de ratinhos, e chegou às mesmas conclusões. Mesmo quando diminuía a frequência do manuseio, o que deveria causar menos estresse nas criaturinhas, ele observava maior variação na contagem das células. Alberg ficou muito admirado com essa flutuação na contagem, até reconhecer um padrão recorrente. O número era sempre mais alto de manhã e mais baixo à noite. A variação subia e descia num ciclo de 24 horas. Estudando outros processos biológicos, descobriu que muitos pareciam ocorrer como se tivessem um relógio interno. Todos os seres vivos funcionam no mesmo ritmo de 24 horas, junto com a rotação da Terra. Alberg cunhou os termos cronobiologia, significando a influência do tempo e certos ciclos periódicos na função biológica, e circadiano, do latim cuca, cerca de, e 10 igual dia, para o ritmo biológico diário. Ele criou o Chronobiology Laboratories na Universidade de Minnesota e ficou conhecido como o pai da cronobiologia. Como foi descoberto em seu laboratório, a cronobiologia não é algo aprendido ou adquirido, mas sim uma característica própria dos organismos, uma propriedade inerente à vida. Além do ritmo circadiano, Alberg descobriu também que os seres vivos seguem outros ritmos periódicos, ao observar que se os semanais, mensais e anuais se regem praticamente todas as funções biológicas. O pulso, a pressão, a temperatura, a coagulação do sangue, a circulação dos linfócitos, os ciclos hormonais e outras funções do corpo humano, tudo parece subir e descer conforme um horário básico e recorrente. E esses ritmos não se restringem aos humanos, mas estão presentes em toda a natureza e se evidenciam até em fósseis de organismos unicelulares que existiam havia milhões de anos. A princípio, Alberg achou que a chave mestra desses ritmos biológicos estivesse localizada em determinadas células do cérebro ou nas glândulas adrenais. Contudo, alguns ciclos continuavam se manifestando mesmo após a retirada dessas células, as glândulas adrenais, e até quando o cérebro inteiro era removido. Aos 80 e poucos anos, Alberg chegou à sua última conclusão inédita: o sincronizador de cada ser vivo não é interno, mas reside nos planetas, principalmente no Sol. 4. O Sol é uma estrela furiosa. Essa descomunal bola de gases com temperatura externa de mais de 6.000 graus Celsius está cercada pelos fortes campos magnéticos da atmosfera solar, o que é uma boa receita para explosões periódicas, porque os gases se avolumam e são interceptados pelos campos magnéticos da superfície. Até algum tempo atrás, a faixa de
Espaço entre o Sol e a Terra era considerado um vácuo sem eventos, mas hoje o clima espacial é entendido como um clima extremo, de uma turbulência inimaginável, que se ocorresse na Terra explodiria o planeta num instante. Os ventos solares, rajadas intermináveis de gás eletrificado, dominam um meio interplanetário passando pela Terra a velocidades de até 3 milhões de quilômetros por hora. Embora o açoite desses ventos seja 83 defletido pelo campo magnético da Terra, podem penetrar o campo em momentos de intensa atividade solar. As manchas solares são vórtices de campos magnéticos concentrados, visíveis da Terra, como borões na superfície do Sol, que se acumulam e desaparecem em ciclos bastante regulares, e isso permite aos cientistas prever as erupções no Sol. Esse ciclo de maior e menor atividade solar ocorre, em média, a cada 11 anos. Quando as manchas solares aumentam, o comportamento agressivo do Sol aumenta também. Em momentos imprevisíveis, surgem explosões gasosas com energia de 40 bilhões de bombas atômicas. Provavelmente devido à fissura e recomposição de fortes campos magnéticos. Projéteis eletrificados de prótons altamente energéticos dos núcleos gasosos são captados pelos ventos solares e atirados sobre a Terra a velocidades de mais de 8 milhões de quilômetros por hora, numa chuva de radiação e ionização em nossa atmosfera. Periodicamente, ocorre a ejeção de massa coronal do Sol, uma bola de gases e campos magnéticos que chega a bilhões de toneladas e que também se projeta sobre a Terra a milhões de quilômetros por hora, causando formidáveis tempestades geomagnéticas no espaço. Os cientistas sabem há muito tempo que a Terra é um gigantesco ímã com dois polos, chamados Norte e Sul, circundado por um campo magnético que está sempre em fluxo. Esse campo circunda a Terra como uma rosca imensa numa região do espaço chamada magnetosfera, e é mantido no lugar pelo vento solar, com uma força de aproximadamente 0,5 Gauss ou 50.000 noteslas, cerca de 1000 vezes mais fraco do que um ímã normal de ferradura de cavalo. Os campos geomagnéticos, CGMS, diferem conforme a região, e em tempos variados. Qualquer mudança no sistema solar, a atividade do Sol, o movimento dos planetas, a oscilação diária da Terra em rotação, ou as mudanças geológicas na Terra, a presença de lençóis d'água subterrâneos ou o movimento no núcleo liquefeito do interior do planeta, podem alterar diariamente a força dos CGMS da Terra. As tempestades no espaço transferem parte da energia do vento solar para a magnetosfera da Terra, provocando flutuações fortíssimas de direção e velocidade nas partículas do campo magnético da Terra. Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, que monitora esses padrões voláteis do clima espacial, as tempestades geomagnéticas ocorrem em aproximadamente 1/3 do tempo de cada ciclo solar, e quase a metade delas são graves a ponto de interferir com a tecnologia moderna. Tempestades de magnitude G5, que é o grau máximo da escala NOAA, podem interromper partes do fornecimento elétrico, do fluxo de adutoras, dos sistemas de comunicação de alta tecnologia e desorientar naves espaciais e satélites de navegação. Em março de 1989, uma dessas tempestades deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade durante 9 horas em Montreal. Quando Albert fez suas descobertas, já se sabia que as tempestades geomagnéticas tinham um efeito profundo no movimento e na orientação de animais como os pombos e os golfinhos, que usam o campo geomagnético na navegação. Os biólogos supunham que o fraco campo magnético da Terra pouco influenciava os processos biológicos básicos, principalmente porque os seres vivos estão expostos diariamente a campos magnéticos
eletromagnéticos muito mais potentes, gerados pela tecnologia moderna. Mas no curso da investigação das consequências dos voos espaciais para a saúde, o governo soviético revelou evidências de que os campos geomagnéticos naturais, principalmente os de frequência extremamente baixa, abaixo de 100 Hz, têm um efeito pronunciado em praticamente todos os processos químicos e celulares dos seres vivos. Quando os cientistas russos do Space Research Institute da Russian Academy of Sciences estudaram os efeitos do clima espacial nos cosmonautas enviados ao espaço, descobriram que a síntese de proteínas em células bacterianas é altamente suscetível a mudanças nos campos geomagnéticos, e que essa perturbação na síntese de proteínas afeta também os micro-organismos humanos. 5 As perturbações geomagnéticas influenciam a síntese de 84 micronutrientes das plantas, e até as algas unicelulares reagem ao fluxo do ciclo solar. 6 As plantas e micro-organismos são tão sensíveis a essas mudanças que foram usados pelos pesquisadores russos como barômetros das perturbações geomagnéticas. 7 Os cientistas soviéticos descobriram também que se os astronautas sofriam parada cardíaca, era durante uma tempestade magnética. 8 Também na Terra, as doenças pareciam acompanhar a atividade geomagnética espacial. As doenças e as mortes aumentavam nos dias de tempestade magnética. 9 Dentre todos esses sistemas corporais, o mais afetado pelas mudanças das condições geomagnéticas solares era o ritmo cardíaco. Os cientistas do Space Research Institute acompanharam o funcionamento do coração de voluntários saudáveis por todo um ciclo solar, comparando com a evolução das manchas solares e outras atividades geomagnéticas no mesmo período. O coração mais saudável é o que apresenta maior variação de ritmo. Na pesquisa russa, as maiores variações ocorriam em períodos de menor quantidade de atividade solar 10, enquanto que a variabilidade do ritmo cardíaco, VRC, diminuía durante tempestades magnéticas. As perturbações na variabilidade do ritmo cardíaco afetam principalmente o sistema nervoso autônomo, que mantém o corpo funcionando sem qualquer intervenção consciente. Uma VRC baixa aumenta o risco de infarto e de doenças coronarianas. Quando há um aumento da atividade geomagnética, a viscosidade, ou espessura, do sangue aumenta também drástica. Às vezes atingindo o dobro, e a corrente sanguínea fica mais lenta. 11 A morte súbita por problemas cardiovasculares também parece estar associada à atividade geomagnética devido ao Sol. 12 O número de infartos sobe e desce conforme o ciclo de atividade solar. 13 O maior número de mortes súbitas por problemas cardíacos ocorre em dias de tempestade magnética. 14 O próprio Alberg descobriu um aumento de 5% de infartos em Minnesota em tempos de pico de atividade solar. 15 Não é de surpreender que sistemas biológicos como os dos humanos sejam sensíveis a sinais externos como as perturbações geomagnéticas. Os campos magnéticos são causados pelo fluxo de elétrons e átomos carregados, chamados íons, e cada vez que as forças magnéticas mudam, elas alteram a direção do fluxo desses átomos e partículas. Sabendo-se que os organismos vivos são compostos de partículas, como os elétrons, qualquer grande mudança da direção magnética pode alterar significativamente os processos biológicos. Quando Alberg entendeu o efeito do campo geomagnético sobre os seres vivos, renomeou o trabalho de sua vida como CRO-astrobiologia, que são os ritmos biológicos afetados pelos astros. O Sol seria um metrônomo gigantesco acertando os compassos da vida. Persinger estava mais interessado em investigar os efeitos geomagnéticos no cérebro. Pesquisadores no bloco soviético também tinham descoberto que o clima espacial pode
Afetar os processos neurológicos. Cientistas da Azerbaijan National Academy of Sciences, em Baku, usaram um equipamento especial que permitia monitorar continuamente a atividade elétrica do coração e do cérebro de alguns voluntários saudáveis, e comparar esses ritmos com aqueles do campo eletromagnético da Terra. Eles descobriram que a atividade geomagnética tinha forte influência sobre o funcionamento do cérebro, tanto que em dias de tempestades magnéticas, os gráficos de EEG ficavam desestabilizados. 16 A turbulência geomagnética também afeta o equilíbrio entre certas partes do cérebro e rompe comunicações dentro do sistema nervoso, superativando certos aspectos do sistema autônomo e diminuindo outros. 17 A atividade solar afeta também o equilíbrio mental. Como Persinger descobriu, quanto mais instáveis as condições climáticas no espaço, maior o número de pacientes hospitalizados por distúrbios nervosos e maior o número de tentativas de suicídio. 18 As perturbações geomagnéticas parecem ter relação com o aumento de distúrbios psiquiátricos generalizados. 19 Mesmo os que já sofrem de doença mental ficam mais agitados em dias de tempestades magnéticas. 85 Persinger suspeitou de uma possível relação entre flutuações geomagnéticas, convulsões epiléticas depois que seu colega neurocientista Todd Murphy, que havia tido epilepsia no lobo temporal quando criança, revelou que tinha frequentes experiências fora do corpo durante os episódios. Alguns dados já ligavam o aumento da atividade geomagnética com a frequência de crises epiléticas. 20 Seriam as convulsões resultado de perturbações geomagnéticas. Para estudar essa possibilidade, Persinger usou animais. Injetou em vários ratos de laboratório lítio-pilocarpina, que provoca em roedores convulsões semelhantes a epiléticas, e comparou a incidência de convulsões uma hora depois de acionar o simulador de atividade geomagnética aumentada que havia no laboratório. 21 Os resultados indicavam que a crise epilética tem maior probabilidade de ser desencadeada quando a atividade geomagnética ultrapassa certo limiar. As convulsões ocorriam com maior frequência cada vez que a atividade geomagnética excedia 20 nanoteslas. 22 Persinger descobriu uma relação entre morte súbita, causada por epilepsia ou sem motivo aparente, e altos níveis de atividade geomagnética. 23 Afinal, a morte súbita sem motivo aparente deveria ter uma explicação racional. Pessoas com constituição mais fraca estão à mercê da incessante atividade solar. Fortes campos geomagnéticos também parecem afetar profundamente a aprendizagem, geralmente para melhor. O aumento dessa atividade acentua a memória. Ratos expostos a campos geomagnéticos aprendiam mais rápido a sair dos labirintos. 24 Grandes flutuações na atividade solar têm efeitos sutis no comportamento e no desempenho de seres humanos em ações que exigem habilidade. 2 O psicólogo Dean Radin examinou o efeito de CGMS no boliche, acompanhando o desempenho de jogadores em várias ocasiões, e comparou os pontos obtidos com a atividade geomagnética nos mesmos períodos. Grandes flutuações na véspera dos jogos pareciam causar resultados mais irregulares, com uma variação de 41% na pontuação dos jogadores, e em comparação com o número de pontos obtidos em dias de estabilidade geomagnética. 26 Outras pesquisas demonstraram que, quanto maior a mudança no campo geomagnético da Terra, maior o número de infrações de trânsito e acidentes de trabalho. 27 O maior determinante parecia ser uma grande mudança na atividade de geomagnética, passando da turbulência à calma e vice-versa. Apesar da desestabilização periódica, a exposição ao aumentou e diminuição da atividade geomagnética diária parece ser essencial à vida na Terra. O solar terrestrial influences. Laboratório da Bulgarian Academy of Sciences, em Sofia, realizou experimentos biológicos a
Bordo da Estação Espacial Soviética Mir para investigar o que acontece aos cosmonautas privados de contato com o campo geomagnético da Terra enquanto estão no espaço. Os cientistas construíram um vácuo geomagnético, uma câmara de descompressão de 6 metros de aço inoxidável, bloqueando parcialmente o campo geomagnético natural da Terra, onde foram encerrados 7 jovens saudáveis e seus processos corporais analisados. Dentro da câmara de descompressão, os jovens apresentaram várias perturbações na atividade das ondas cerebrais e sono inquieto, com poucos períodos de sono profundo. 28. O contato com campos geomagnéticos pode desempenhar um papel fundamental no equilíbrio do sistema nervoso. De fato, as pequenas flutuações geomagnéticas da Terra têm um efeito profundo nos 2 principais motores do corpo, o coração e o cérebro. Persinger continuou pesquisando para descobrir outros efeitos geofísicos extraordinários nos seres humanos. Os fenômenos eletromagnéticos e geomagnéticos resultantes de movimentos das placas tectônicas, de terremotos, de níveis excessivamente altos de chuvas, até de luminosidades eletromagnéticas, que são luzes no céu, todos podem estimular certas partes do cérebro que produzem alucinações. Entre 1968 e 1971, mais de 100.000 pessoas relataram visões da Virgem Maria acima de uma igreja em Zeiton, no Egito. Quando Persinger examinou a atividade sísmica da área no mesmo período, descobriu um pico sem precedentes na atividade de terremotos. 29 às vezes, os efeitos eletromagnéticos são 86 produzidos pelo homem. Persinger estudou uma mulher católico-romana com trauma cerebral prévio que relata haver a receber todas as noites a visita do Espírito Santo. Ele acabou descobrindo que a fonte do milagre era um despertador. O antigo trauma cerebral possibilitava um efeito inesperado do relógio eletrônico que ficava ao lado da cabeça dela. Enquanto dormia. 30 Persinger queria averiguar se era possível reproduzir esses tipos de perturbações geomagnéticas em laboratório. Seu colega Stan Koren modificou e conectou um capacete de motociclista, mais tarde chamado de capacete Koren, de modo que envia-se campos magnéticos complexo S, de baixíssima frequência, mais ou menos a quantidade emitida por um telefone, em direções precisas. Os participantes colocavam o capacete e iam para a câmera acústica da sala C002B, especialmente adaptada para bloquear ruídos eletromagnéticos. Uma vez ligado, o capacete produzia o que Persinger denominou transientes do lobo tipo L, algo possivelmente similar a microconvulsões, episódios muito pequenos de alterações nos padrões de descarga neuronal. Isso produzia no cérebro virtualmente o mesmo efeito que a exposição a um aumento da atividade geomagnética ambiental. Ao fim de algum tempo, Persinger começou a reconhecer os padrões. As ondas cerebrais dos participantes entravam em ressonância com os campos magnéticos complexos. Permaneciam em sincronia por até 10 segundos depois que ele desligava o capacete. 31 Por meio de tentativa e erro, ele descobriu que as regiões cerebrais mais sensíveis aos efeitos eletromagnéticos e geomagnéticos são os lobos temporais direitos. O envio de campos magnéticos pulsantes de nível baixo, 1 microtesla, sobre o hemisfério direito baixava as ondas cerebrais para o ritmo alfa Ibs-Hertz, mas somente no lado direito. 32. A consciência do eu e a consciência do outro estão alojadas nos 2 lobos temporais, especialmente no hemisfério esquerdo, onde estão localizados os centros da linguagem. Para funcionar normalmente, os lobos temporais direito e esquerdo precisam trabalhar em harmonia. Se alguma coisa afetar esse equilíbrio, o cérebro sente outro ser e cria uma alucinação.
Como Persinger descobriu em seus experimentos, a estimulação do lobo temporal direito gera uma consciência, presença ou sentimento de visões espirituais, boas ou más. Campos magnéticos visando ao mesmo tempo a amígdala cerebral dão um colorido de intensa emoção à experiência, tal como acontece nas experiências espirituais. Ao estimular primeiro um lado da amígdala e depois o outro, Persinger descobriu que podia aumentar a feição emocional da experiência. Os voluntários que usaram o capacete de Coren tiveram experiências de epifanias divinas, aparições, sensações de estar fora do corpo e houve até uma alucinação satânica. Puramente através de estimulação lobo-temporal. A natureza da experiência depende muito da história pessoal do sujeito. Experiências negativas na infância tendem a aumentar a sensibilidade do lobo temporal direito, e quem teve muitas dessas experiências tende a sentir coisas negativas quando está usando o capacete. Uma pessoa mais feliz, com o lobo temporal esquerdo mais sensível, tem maior probabilidade de sentir uma presença divina. 33. Deve ter sido tentador para Persinger concluir que toda a experiência espiritual é uma alucinação induzida pelo geomagnetismo, exceto por um fato desconcertante, a percepção extrasensorial e outras capacidades psíquicas parecem ser mais agudas durante certos tipos de atividade geomagnética. Quando a Terra está calma e o fluxo geomagnético está em alta, a percepção extrasensorial e a telepatia aumentam. 34 Até pequenas mudanças ambientais, desde variações leves no clima a padrões solares, parecem ter um profundo efeito na percepção extrasensorial e na capacidade de vidência. O oposto acontece com a psicocinese, a capacidade mental de mudar a matéria física. O poder da intenção aumenta quando a energia da Terra fica mais agitada. 35. Nos anos 1970, Persinger conseguiu testar os efeitos da atividade geomagnética na telepatia durante o sono, em associação com o renomado parapsicólogo Stanley Krippner, então diretor de um laboratório de estudos de sonhos do Maimonides Medical Center, em 87, Nova York. Krippner tinha aperfeiçoado um protocolo experimental para investigar telepatia, vidência e premonição nos sonhos durante o sono profundo, usando pares de voluntários. Enquanto um dos parceiros dormia, o outro ficava numa sala separada, concentrado numa imagem que tentaria transmitir para ser incorporada ao sonho do que dormia. Ao acordar, os participantes descreviam detalhadamente os sonhos que tiveram, para determinar se continham alguma semelhança com as imagens enviadas. 36. Persinger e Krippner constataram que os participantes se saíam melhor em alguns dias do que em outros. Ao verificar a atividade geomagnética no período do estudo, viram que os que sonhavam apresentavam uma receptividade maior das imagens emitidas em noites de atividade dos CGMS relativamente baixa. 37. A atividade geomagnética afeta também os sonhos premonitórios, isto é, que prevêem acontecimentos. Dr. Alan Vaughan, vidente famoso por seus sonhos premonitórios ricos em detalhes, mantinha detalhadas anotações diárias de seus sonhos a fim de compará-los a eventos futuros. Um dos sonhos de Vaughan previu com 2 dias de antecedência o assassinato de Robert Kennedy, então candidato à presidência dos Estados Unidos. 38. Um exame climático das noites em que Vaughan teve 61 desses sonhos premonitórios mostrou que a atividade geomagnética estava significativamente mais calma nas noites em que teve as revelações mais acuradas em seus sonhos. 39. Em dias de calma geomagnética, ocorrem mais casos de telepatia e de clarividência espontâneas. 40 Parece haver maior precisão na vidência. 41 Persinger realizou uma pesquisa de PES com um grupo de casais. Um dos membros de cada casal ficava imerso em campo magnético
Nessa condição, era mostrada uma imagem que ele deveria associar a uma experiência anterior tida com seu parceiro ou parceira. Simultaneamente, em outro recinto, o outro membro do casal via a mesma imagem e deveria também relatar a lembrança que a imagem lhe despertava. Ao comparar os resultados, Persinger viu que os dois relatos eram mais coincidentes quando a atividade magnética estava mais baixa. Quanto maior a atividade de magnética, maior era a disparidade de relatos. 42. Por outro lado, homens e mulheres respondem de maneira muito diferente à atividade geomagnética, como Persinger descobriu ao comparar o banco de dados de experiências paranormais com atividade geomagnética, separando os dados por sexo. Os homens tendiam a ter mais premonições em dias de atividade geomagnética alta, acima de 20 nanoteslas, enquanto as mulheres relatavam mais premonições quando a atividade geomagnética estava baixa, abaixo de 20 nanoteslas. Os homens tendiam a ter lembranças mais acuradas com atividade geomagnética alta, e as mulheres, com atividade geomagnética mais baixa. Como Krippner havia descoberto, as pessoas com limite tênue são mais suscetíveis a experiências extrasensoriais, principalmente as que já tiveram encontros paranormais. 43. A certa altura, Persinger viu que podia acentuar a percepção extrasensorial com os campos geomagnéticos artificiais do capacete Corem. A capacidade de vidência de um aluno melhorou consideravelmente após ter sido exposto a campos magnéticos fracos horizontais. 44. Em 1998, Persinger decidiu fazer um teste decisivo com um capacete Corem. Seria possível interromper a capacidade de um dos maiores videntes do mundo? E convidou Ingo Svan para ir ao laboratório no porão. Svan, então com 68 anos, mostrou que continuava a fazer proezas extrasensoriais ao descrever em minúcias as imagens de fotos selecionadas, aleatoriamente colocadas em envelopes fechados, guardados em outra sala. Mas depois que Persinger banhou as fotos em campos magnéticos complexos, a acurácia das descrições de Svan caiu de repente. Os campos mais destrutivos tinham sinais diferentes de formas de ondas em fases variadas. Isso sugeria que Svan captava informação em forma de onda, e que os sinais eram facilmente interrompidos pelos campos magnéticos que perturbavam. 88. Sua coerência. 45. Como Gary Schwartz também descobriu, a informação transmitida ou recebida por seres humanos deve ter um forte componente magnético. A evidência de Persinger me convenceu de que a atividade geomagnética influencia clareza de nossa recepção de informação quântica. Mas os campos geomagnéticos afetariam também a força de nossas transmissões e seu efeito no mundo físico? A pesquisa de Stanley Krippner oferece algumas pistas para testar a hipótese de que a psicocinese tem maior ocorrência nos dias em que a Terra está ruídos. A Krippner levou sua equipe numa visita ao sensitivo brasileiro AMYR Amiden, conhecido por sua extraordinária capacidade psicocinética. Compararam o período das atividades psicocinéticas de Amiden com as flutuações geomagnéticas na área de Brasília, onde se deram as sessões, e mediram o pulso e a pressão do sensitivo. A equipe encontrou uma relação significativa entre os feitos de Amiden e o índice geomagnético diário de todo o hemisfério sul. Por exemplo, as maiores façanhas de Amiden ocorreram em 10 e 15 de março, que foram os dias de maior atividade geomagnética, e nada de extraordinário foi produzido em 20 de março, o dia de maior calma geomagnética daquele mês. 46. As habilidades psíquicas de Amiden eram precedidas por um aumento da pressão sanguínea na diástole, a pressão do sangue que retorna ao coração, e um aumento do ruído geomagnético.
Talvez a atividade geomagnética provoque mudanças no cérebro do coração antes que a pessoa transmita informação capaz de afetar a matéria física. É interessante notar que, assim como os casais no estudo do amor, os efeitos psicocinéticos mais poderosos se antecipavam a uma forte influência, nesse caso, o fluxo geomagnético. Numa das sessões, 2 medalhas religiosas se materializaram subitamente na sala onde estavam Amiden e os pesquisadores, parecendo ter caído do teto, e o evento foi seguido por um aumento repentino no campo geomagnético da área. Será que os humanos podem antecipar esse ruído geomagnético? Nesse caso, essa janela antecipatória lhes proporciona mais poder psicocinético que o normal? O psicólogo William Braud conduziu alguns estudos curiosos, abordando o efeito de campos geomagnéticos sobre a intenção, ao pesquisar se altos níveis de atividade geomagnética tinham relação com o poder de influência remota. Braud pesquisou o efeito de envio de intenção a células de sangue humano e a outra pessoa. Como Krippner, ele constatou que o sucesso da intenção está ligado ao Sol barulhento produzindo alta atividade geomagnética. 47. Além da atividade solar, outros fatores ambientais devem ser considerados na avaliação dos melhores momentos para enviar intenção. Vários cientistas, inclusive Persinger, viram que certos dias e certos momentos do dia influenciam a PES e a psicocinese. 48. Os melhores resultado se ocorrem por volta de 1 hora da tarde do tempo sideral local, que é o tempo medido pela relação de um lugar da Terra com as estrelas, não com o Sol. O tempo sideral local é calculado pelo ângulo da hora do equinócio vernal, onde o plano formado pela linha do Equador intercepta o plano da órbita da Terra, como se fosse medido no céu. Os efeitos psicocinéticos parecem ser maiores a cada 13 dias, nas ocasiões em que o vento solar está modulado. 49. Vale a pena também evitar períodos de baixa visibilidade e ventos fortes, condições que produzem alta percentagem de íons com cargas elétricas no ar. Um íon se forma quando uma molécula encontra energia suficiente para liberar um elétron. Os íons são criados também por chuvas, pressão do ar, forças emitidas por uma queda d'água, e pela fricção de grandes volumes de ar se movimentando rapidamente sobre uma massa terrestre, em fenômenos como El Nino ou Santa Ana, no sul da Califórnia. Os íons, tanto positivos como 89 negativos, equivalem a um minúsculo pulso de eletricidade estática, e o ar que respiramos é feito de bilhões dessas cargas minúsculas. Um ar limpo contém de 1.500 a 4.000 íons por centímetro cúbico e de preferência numa razão ligeiramente maior de íons negativos para positivos, 1,2 para 1. Mas os íons são muito instáveis. Em nossa era industrializada, onde vivemos a maior parte do tempo em ambientes fechados cheios de cargas eletromagnéticas geradas pela poluição e por origens artificiais, esse número ideal cai drasticamente e modifica essa proporção. Assim, AS são dos mais robustos dentre nós, e que passam boa parte da vida ao ar livre, vivemos inalando um nível muito baixo de íons, com uma indesejável predominância de íons positivos. Viver sem essas cargas únicas não é muito bom para nós, nem para a nossa capacidade de receptores emissores. Pesquisas na Califórnia e em Israel mostraram que baixas concentrações de íons, tanto de carga positiva como negativa, produzem menos frequências alfa no cérebro humano e que elevações súbitas dessas cargas podem provocar mudanças rápidas e notáveis nas ondas cerebrais. 50. A pesquisa de Persinger oferece grande volume de evidências de que a frequência magnética afeta nossa capacidade de sintonizar e transmitir, e afeta também as regiões do
Cérebro que recebe bem a informação. Mudanças sutis nos campos geomagnéticos da Terra afetam consideravelmente o coração e o cérebro, sistemas corporais que são a fonte principal de transmissão, como demonstraram as pesquisas de MLS e o estudo do amor de Sklitz. Após examinar o trabalho de Persinger, passei a ver a intenção como uma vasta relação energética abrangendo o Sol, a atmosfera, os ritmos da Terra e os ritmos circadianos. Para enviar efetivamente a intenção, precisamos levar em conta essas energias. Persinger colaborou muito ao localizar, não só o melhor canal da intenção, mas também os melhores momentos para ligar esse canal.